Então, qual que é nosso mundinho hoje? O nosso mundinho hoje é de falar sobre DevSecOps. Só para fazer uma timeline bem rápida, em 2001 vocês veem Agile, e Agile tem um manifesto. 2003 vocês veem o surgimento do SRE no Google. Aí, 2009, vocês veem a questão do DevOps, né? Que é sempre bom frisar. DevOps, sempre lembre de DevOps como Agile System Administration. Na verdade, esse era o nome que era para ser de DevOps. Virou DevOps por um mero acaso do destino. Mas se vocês pesquisarem no Google, vocês vão ver uma lista chamada, procura Google Groups, Agile System Administration. Esse era o nome que é o foco central para que a gente dá o pontapé no DevSecOps. Porque assim, eu preciso ter uma infraestrutura ágil, eu preciso entregar uma infraestrutura ágil só por entregar? Não, eu preciso entregar uma infraestrutura ágil com segurança, com escalabilidade, com confiabilidade, todas essas questões que envolvem o mundo Agile, o mundo DevOps e afins. E aí, assim, tem a parte de segurança, que ela não pode ficar aí, ela não pode e ela não deve ser negligenciada e muito menos ficar aí pelo caminho, né? Por isso que a gente só tem profissionais aí da área para poder falar um pouco de como a gente atingiu o objetivo. E aí vocês vão ver que surge aí 2015, começa essa discussão de DevSecOps, inclusive tem um site, devsecops.org, e eles colocam um manifesto sobre DevSecOps. Por que colocar um manifesto? Colocar um manifesto para a tecnologia significa você, pelo menos, fazer um manualzinho de o que você pode considerar para você ter certeza que você está fazendo DevSecOps. Ou seja, você está atingindo segurança com agilidade e, enfim, a sua aplicação aí, ela vai ter um mínimo de padrão de segurança. É bem bacana para quem é da área de segurança antigo, né? A maioria das empresas tinha a área de segurança como a parede, né? O stop-down. Você chega lá, tudo é não, não, isso não pode, isso não pode. E agora, inclusive, a área de segurança ela tem que se moldar e fazer as coisas para que sejam mais ágeis as coisas. Obviamente, tem coisas que têm que ser discutidas. Cris, como Ops foi durante muito tempo a parede. Como Ops foi durante muitos anos. Como Ops foi a parede. Então, assim, bem rapidamente aqui, só para passar, são 9 requisitos que tem lá no manualzinho, né? O primeiro, obviamente, avaliar mais que dizer sempre não, né? Então, vamos avaliar mais do que falar não, isso não pode, isso não pode. Ciência de dados e segurança mais que medo, incerteza e dúvida. A Andréia, eu tenho certeza que quando ela lê essa frase, ela fala, opa, gostei, né? Contribuição aberta e colaboração mais que somente requisitos de segurança. Acho que isso cabe bem. O Dario conhece bem esses meandros, né? Que você chega lá, você tem o requisito de segurança e só, né?
mas nunca tem as pessoas lá de segurança para fazer a colaboração e falar assim, olha, isso aqui dá para fazer, isso aqui não dá. Ter a contribuição aberta do time de security, né? Serviços de segurança por meio de APIs, mais que controles obrigatórios e burocráticos, né? Acho que no mundo que a gente está vivendo hoje, vocês deveriam ou devem estar usando duplo fator de autenticação. Acho que esse é um dos casos aqui, né? De meio de controle que não é tão burocrático, né? Não é algo tão difícil de se fazer. Acho que isso é um exemplo bacana. A outra parte avaliações de segurança dirigidas ao negócio, mais que carimbo de segurança, né? Então, voltando àquela questão do DevOps também, que, cara, tudo que a gente tem que fazer, nós temos que entregar valor ao cliente, nós temos que, obviamente, entregando valor ao cliente, nós estamos entregando valor ao negócio. Então, entregar segurança também como uma parte de, tipo assim, não é só um carimbo, eu sou compliance PCI, por exemplo, né? Não, putz, eu tenho PCI, mas por eu ter PCI, eu tenho N outras coisas que ajudam ao cliente olhar o meu negócio e falar assim, cara, tá bacana isso daí. Poxa, isso daí eu tenho certeza que está sendo avaliado a segurança do negócio como um todo, não é só lá aquele carimbo que tipo, foi lá preencher os pré-requisitos e estamos aí, tem o carimbinho lá, né? A gente, agora que a gente vai ter a Lei Geral de Proteção de Dados, você tem a ISO 27701, é isso, né, Dario? Isso mesmo. Então, tipo assim, não é aquela coisa de tipo assim, vou correr para ter esse carimbo. Não, vamos fazer uma avaliação da parte de segurança dirigida ao negócio do porquê eu tenho a 27.701. Testes ofensivos com Red e Blue Team, mais que confiança em scans e vulnerabilidades teóricas e afins, né? Isso aí só esse slide aí dá uma discussão bem grande. Monitoração de segurança proativo 24/7, mais do que reagir apenas ao ser informado de um incidente, né? Então, você tem essa questão da observabilidade. Proativo, né? O pessoal que está muito acostumado a confundir notificação com proatividade, né? Então, proativo mesmo, né? Tomada de decisão. E até mesmo tomada de decisão. E aí a gente pode pensar em DevOps também, de tomada de decisão automática também, automatizada, tipo, esse tipo de alarme ou esse tipo de incidente pode acionar X coisa. Então, você tem uma proatividade nisso, né? Que seja fazer um acionamento de tipo assim, vou tocar uma URA que vai ligar lá pro Dario e vai falar, tá pegando fogo aqui, precisa chamar alguém, entendeu? Tipo, que seja, entendeu? Mas ter essa proatividade, não ficar lá, tipo, o ETH0 fala bastante disso, aquele meu alarme de estimação, esse aí sempre alarma, esse aí deixa ele sempre alarma. Tipo, você tem aquele dashboard e você tem os alarmes de estimação. Inteligência de ameaças compartilhada, mais que manter informações para nós mesmos, né? Tem essa questão do compartilhamento das ameaças, tipo, tivemos uma vulnerabilidade X, ou descobrimos X coisa,
e compartilhar isso para que essa questão de segurança ela seja algo que todos pensem, todos saiam pensando, tipo, isso aqui eu tenho que fazer o mínimo para manter isso seguro. Às vezes é algo que é extremamente complexo resolvido na infra, e às vezes a gente gasta aí milhares, às vezes milhões de reais para poder resolver. O dev, às vezes, ali faz um pequeno ajuste e resolve o problema de um jeito mais eficaz, né? Uhum. Operar a conformidade mais que checklists e seguir apenas manuais. Clássico. Clássico da segurança, vamos dizer, velha guarda, e algumas empresas que fazem esse tipo de questão, tipo, tem um checklist lá, tem um manual e tá bom, vai, segue, né? E é isso, eu sou o Cristiano Linux Man, sou esse carinha aí do Papo Precisa de Mim, da rede. Fiz uma apresentação para vocês bem rápida, e aí agora a gente volta aqui, some com esse quadrinho, volta todo mundo, os 9 caminhos para você chegar lá. Então, para isso, eu convidei a dona Carolina Bosa, que atualmente está na Aqua Security. A Aqua Security é uma empresa bem bacana, que a galera que curte esse hype de Kubernetes aí, né? Tem várias ferramentinhas, tem 2 ferramentinhas lá que faz essa checagem dos containers, da segurança, conformidade, enfim. Ferramentinha então, grátis, Cris. Ferramentinha open source. Open source, ó. É bem bacaninha. E temos uma pessoa que ela é internacional. Ela é uma mistura, assim... eu diria que ali no princípio básico, ela é brasileira. Porque ela, como a pessoa tem uma mistura muito grande, assim, suíça, americana, brasileira, tipo brasileiro, né? Tipo brasileiro que é aquela mistura. Então, especialista em GDPR, em Data Privacy, em LGPD, em IA, cara, tipo, sei lá, tem tanta coisa. Entra no LinkedIn lá que não dá para falar tudo que tá lá, né? Andréia William. Prazer estar aí com vocês hoje, né, falando sobre DevSecOps. É uma oportunidade muito legal para mim. Adoro esse manifesto, né, e vendo a segurança nessa parte do desenvolvimento é fantástico, né? Então, como resolver, né, tantos entraves e manter tudo de forma ágil, né, que é o mais interessante aí para a gente estar conversando, né? Então, a gente vê aí essa mentalidade que já faz parte da maioria das empresas de tecnologia, de estar trabalhando com Agile, então, como que a gente coloca isso tudo, né, dentro desse contexto de segurança que hoje a gente tem aí a contribuir, né? Então, acho que o papo vai ser muito bom, Cris, eu tenho certeza. E vendo pelas pessoas que estão aqui do meu lado, assim, já tô... Ufa! E fechando aí, não podia faltar ele, senhor Dario Caraponali, o comendador, e não é da novela e não é de mentira, da Strong Security. A Strong é uma empresa aí, eu acho que a Strong já formou boa parte dos profissionais de segurança do Brasil. A Strong tem um portfólio grande de soluções de segurança da informação, treinamentos, todos possíveis e imaginários, ICConsio, CompTIA, ISC2, que tem o CISP, enfim. E agora tem aí o ISO 27701. Tá aí, senhor Dario, bom dia. Bom dia, obrigado, Cris, obrigado pela usual parceria aí com a gente. É um prazer poder contribuir com todos aí, com um pouco do nosso conhecimento e discutir esses temas tão atuais, né, que está aí na pauta de quase todas as empresas
com as mudanças que a área de tecnologia da informação nos oferece, né, nos desafia todo dia, com esses ambientes novos aí, às vezes não tão novos assim, mas desafiadores para a gente. E a área de segurança, ela acompanha aí uma área histórica, né? Se a gente olhar a história, a gente vai entender um pouco porque o DevSecOps apareceu como sendo algo importante no cenário atual mundial, né? Então, vai ser um prazer discutir com vocês esse tema e colocar um pouquinho da nossa experiência e da história aí, como tudo ocorreu aí, porque nós chegamos onde chegamos, e para onde nós vamos é o grande questão. Muito bom. Senhor Flávio, o senhor tem direito de começar com a primeira pergunta para a gente soltar abrir a porteira. Mando, tem centenas de milhares, né? Tem até o pessoal que tá mandando pergunta aqui. Eu vou fazer uma ponte, vou dar uma gourmetizada aqui nas perguntas da galera. Mas, assim, a grande dúvida é, o grande ponto que o pessoal sempre pega, e o meu pouco entendimento é que DevSecOps vem exatamente para isso, mas como conciliar a história do ágil, que às vezes se confunde com o apressado, né? Tem essa questão também, tem uma diferença antes e tal, mas essa questão do ágil com o seguro. Então, assim, é claro que certamente não é uma resposta única, mas quais os movimentos, o que a gente tem sugerido, quais os caminhos a gente tem sugerido para a gente conseguir fazer com que seja ágil, que não seja confundido com apressado, é claro, mas que mesmo sendo ágil a gente consiga garantir os controles mínimos de segurança. Então a galera tem muito essa questão, né? Tô fazendo aqui e tal, a gente está num ciclo contínuo, tô fazendo, putz, tem mais um processo que eu vou pôr no meio, como faz, o que é boa prática, qual o caminho a seguir, onde colocar. Tem um cara de segurança na squad, como é que é isso e como é que a galera tem resolvido esse tipo de coisa? Bom, essa questão do DevSecOps, na verdade, o DevOps, que surgiu aí antes do DevSecOps, ele tem uma razão de ser, né? A gente sabe que o mundo dos negócios, ele exigiu, né, está exigindo um dinamismo sem precedente, né? Então, as áreas de negócio começaram a demandar mais e mais recursos e facilidades para os usuários, para os clientes, e isso criou um desafio muito grande para as pessoas da área de desenvolvimento. Então, começamos a ter um impasse muito grande entre segurança versus a dinamismo do negócio, né? E a gente sabe, nós que estamos na área de segurança há muito tempo, a gente sabe que quem determina o nível de segurança que algum sistema ou área terá é determinante da visão de risco que a corporação tem. Então, esse é o primeiro ponto onde a gente tem que ter uma base muito clara disso, né? A área de negócio é que define o apetite a risco que a organização terá. No entanto, os equívocos que ocorreram há muito tempo atrás é que essas pessoas que são determinantes na área de negócio desconheciam os riscos reais, né? Porque a área de tecnologia tinha uma linguagem um pouco deficiente para apresentar esses riscos inerentes, principalmente das áreas de desenvolvimento. Por quê? A área de desenvolvimento, ela sempre foi um trabalho artesanal, diferente de uma área de infraestrutura que veio amadurecendo com o tempo, com um nível de governança bastante alto. A área de desenvolvimento de software, ela tinha pouco ou nenhuma governança sobre o que estava sendo colocado dentro de um servidor em produção, né? Então, esses desafios, né, de um mundo totalmente artesanal, pouco gerido, né, por uma área de controladoria ou por uma área de compliance, se viu necessário começar a se fazer isso. E uma das coisas que eu vou chutar a bola para a Carol lá, da outra ponta do lado direito da tela, é que não tem como, gente, fazer isso sem ter ferramentas. Assim como a gente não conseguiu implementar a segurança da informação ou segurança da infraestrutura sem implementar o famoso FARO, o famoso IDS-PS, o famoso DLP, a gente não vai conseguir resolver isso único exclusivamente com talento. Hoje a gente tem ambientes em nuvem, ambientes distribuídos, toda essa sopa de novidades que a gente vem encontrando todo dia, não tem como a gente implementar isso só com talento, né? Precisamos ter ferramentas que implementam um nível de controle, de monitoramento e governança em cima desses ambientes. Aí sim a gente começa a poder dizer,
aquele nível de risco que eu falei no começo, que foi definido pela área de negócio, eu consigo efetivamente medir e entregar da forma e do nível de segurança que a organização entende adequado para o negócio dela. Um banco tem um nível de segurança exigido, no entanto, talvez uma outra empresa não precisa ter o mesmo nível de critério e detalhamento de uma aplicação como tem um Internet Bank, por exemplo. Só complementando o que ele disse, né? Durante muito tempo, a galera que teve mais próxima de segurança já sabia disso, mas também durante muito tempo a gente ignorou essa questão, que é o primeiro ponto que você falou, que é o risco do negócio, né? Então a gente começou a criar estereótipos, né, em função daquela questão do operacional, da infraestrutura, que falava menos com o negócio e tal, em alguns casos, e a gente começou a criar esses bloquezinhos, né? Então, tem que seguir toda essa receita aqui, né? Casos clássicos que a gente vê, né? Eu brinco que é guardar um pacote de bolacha em um cofre, né? Você começa a guardar a segurança pela segurança, começa a ficar em volta, e você esquece o que efetivamente você está protegendo, né? Então a gente vê coisas do tipo, falando um pouco mais técnico, né? A gente vê coisas do tipo, Next Generation Firewall fazendo um monte de coisa, cheio de funcionalidades e tal, com uma aplicação que vai ser só HTTP, sempre. Então talvez ferramentas mais específicas seriam um investimento melhor e às vezes até menor para poder proteger aquele tipo de aplicação e tal, só que o estereótipo veio com um pacote completo e a galera começou a fazer essa diferença. Então, acho que você colocou 3 pontos, e um deles que é a questão da segurança pelo negócio, eu acho que é uma coisa que, com o movimento de DevOps, a coisa começou a ser mais ouvida. Eu acho que a gente começou, a galera que está mais próxima de segurança começou a ser ouvida mais nesse sentido de dizer assim, não, sem o negócio, não faz segurança por segurança, não faz tanto sentido, né? Isso mesmo. Eu ia dizer que ainda mais agora que se fala de agilidade, aplicações cada vez mais escaláveis e provisionamento automático, fica humanamente impossível você fazer segurança manualmente. Então, sim, você tem que depender de ferramenta, da mesma forma que não é só ferramenta, né? Tem muito cliente, tem muita empresa que fala, comprei alguma ferramenta X e acha que está seguro. Ou hospedei minha aplicação na Amazon, na Azure, ou no Google, eu estou seguro, né? Então não tem que fazer mais nada. E o problema não é somente a ferramenta. Tem ferramentas open source, tem ferramentas enterprise que são pagas, enfim, tem opções, mas o que o pessoal esquece a gente está falando de uma arquitetura, de um novo, uma forma de desenvolvimento, uma forma de fazer aplicação bastante ágil, que você precisa trazer novas formas de segurança. Então a segurança tradicional ela tem que ser repensada. Existe segurança sim para esse tipo de arquitetura, só que as pessoas se esquecem do básico às vezes. A gente vai em grandes clientes que têm aplicações que nós, como somos clientes dessas grandes aplicações que estão hospedadas em nuvem, e o cliente tem um problema que a credencial está chumbada na imagem e está exposta quando vai para a produção. Então, você não pensa em segurança lá no começo. E aí até eu vi um comentário de um rapaz que falou de fazer segurança em produção. Num ambiente como esse, é quase impossível. Né? Um container, ele vive muito pouco tempo. Como é que você faz uma gmood, você aplica um patch, faz um restart disso daí, tem um plano de rollback? Não existe isso. E você não pode engessar o desenvolvimento, porque você tem muita gente fazendo muita coisa ao mesmo tempo, cada um no seu squad. Então, assim, depende assim, das ferramentas, mas olha, pense em segurança como design. Eu sei que é um clichê pensar nisso, e eu sei que virou meme, é um meme, mas tem que pensar nisso. O pessoal de segurança ele tem que depender da automação, da orquestração desse mundo para poder trazer segurança de forma automatizada e escalável, que quando você tem uma aplicação, uma imagem problemática, você escala o problema. Né? Então, até tem um meme que fala que DevOps ele só escala o problema. E se tiver problemática, é bem isso. Então, se você não pensar em segurança lá atrás, seja pago, seja open source, seja no talento humano, como o Dario comentou, tem que ser pensado como design mesmo. E aí, falando sobre pensar em segurança, você foi... Por isso que eu te amo, viu? Você deixou assim a bola praticamente Cris. em cima da linha para a Andrea colocar esse, startup bingo, mindset na cabeça do povo de pensar em segurança. Então, né, 20
eu não vou falar o tempo, né, mas quase 20 anos trabalhando com o pessoal da ciência da computação, no desenvolvimento, em tudo isso. 5. Eu brinco muito, né, que eu via na minha classe lá, assim, né, metade da classe dev, não, mais da metade, 60%, 70% dev, depois saía de lá um pessoal do Ops, alguns, tipo assim, saía 1 ou 2 da segurança, né, e sempre bem mal vistos, assim, né, sempre... Porque é uma coisa chata, não é uma coisa que atravanca o negócio, não. Você pensar em segurança na hora que você está fazendo uma baita de uma descoberta, um negócio fantástico, que você está desenvolvendo uma super API, desenvolvendo um super software, um super sistema, e de repente a segurança do quê? Mas não existe problema de segurança no mundo da informática, né? Eu acho isso fantástico, assim. Eu brinco muito, eu falo assim, não tem essa coisa de hacker, esse povo aí não existe, né? Tudo brincadeira, vírus, isso daí é tudo invenção, né? Então, eu vejo assim que é uma coisa que atravanca muito no desenvolvimento, no tempo que o Agile demanda realmente do desenvolvimento daquilo que a gente tem que fazer. Mas se a gente não pensar isso na concepção do produto, né? Eu trabalho muito com essa questão da concepção, não apenas da segurança, mas a concepção que vai além ainda da segurança, que é da privacidade, né? Privacy by design. Então, se você não conseguir colocar isso lá no começo, o teu processo inteiro de desenvolvimento vai ser uma coisa atravancada, entende? Você vai estragar o teu produto, porque o teu produto sempre vai ser mais humano, sempre vai ter muitas falhas, não? Em vários lugares distintos, onde não poderiam ter, e você não consegue avançar depois, não consegue modificar, não ser modificando tudo, ou seja, recomeçando, né? Então, o pensamento hoje que eu chamo, né, e quando eu vejo esse nome DevSecOps, né, ele tem que ser assim, ele tem que ser pensado junto. E as fases do Agile, ela tem que ser trazidas para esse desenvolvimento, para colocar isso em prática, levando em consideração que a segurança faz parte do desenvolvimento daquela aplicação. Se a gente deixa para colocar depois, sempre tem falhas fantásticas, né? E tem gente que adora explorar isso, mas também é um outro mercado. Eu sempre pensei assim, eu acho que quando a gente ignora a parte da segurança, o mercado traz isso como um novo produto, né? Então, tem esse lado também interessante aí de estar olhando a segurança como mais um opcional, então, seja para hacker, cracker, seja para quem quiser utilizar e explorar essa falha, seja para ISOs e companhia que também exploram a gente de uma certa forma no desenvolvimento com relação a isso. Então, vira um outro filão do mercado. Mas, se a gente quer realmente conceber um produto hoje, na era que a gente está vivendo, atual, com as modificações que a gente está passando, né? Com as multas que a gente vê o Google agora recebendo, com as questões da Apple ontem que anunciou aí grandes transformações. Então, o que a gente faz? A gente traz segurança para esse desenvolvimento inicial. Ele não vai estar junto no mesmo momento, como bem colocou a Carol, porque não tem como. Mas se você não pensa naquele momento lá, no início, você já entende como que vai ser feito essa proteção, ela sempre vai ser muito falha e sempre vai ser muito explorada e de difícil reorganização, né? Aí nessa colocação. Muito, muito bacana o que todos colocaram. E aí eu vi até a questão da parte do desenvolvimento, enfim. Obviamente, você pega um pouco aí a carona do DevOps, né? Quando a gente fala de DevOps ali, a gente tem as 3 maneiras: fluxo, feedback, aprendizagem e experimentação contínua. E aí, nesse entendimento do DevOps que você encaixa a questão desse conceito de DevSecOps lá. Então, poxa, você tem o seu pipeline de desenvolvimento, poxa, o que custa você colocar uma parte lá nos testes e trazer, por exemplo, não quero investir numa super ferramenta. Ok, se tem lá o Zap Proxy, você coloca ele lá dentro, com um pouquinho de apertinho nos parafusos, ele já vai dar um relatório que é o suficiente para um cara de segurança falar assim, olha, isso daqui pode passar, porque a gente consegue tratar a tempo de dar algum problema, ou não, isso aqui não pode passar, porque isso aqui é uma vulnerabilidade muito grande que, tipo assim, minutos no ar, isso daí a gente já vai ter
um vazamento de dados, alguma coisa. Inclusive, teve uma pergunta aqui sobre isso, né? Se não me engano, faz sentido com isso daqui, do Afonso, né? Que ele escreve aí: vejo muita briga de colocar passos de segurança e scanning. Aí, quando tem um problema em produção, a solução bypassa todos os passos de segurança. Como passar por homologação primeiro pode demorar muito. Não pode demorar muito. É uma questão que aí cai do DevOps também, que é aquela questão cultural, né? De tipo assim, cara, vamos fazer as análises primeiro. Estou trabalhando com containers, com Kubernetes. Pô, vou lá pegar o QB Hunter da Aqua Security. Vou pegar... Escanear antes de buildar, SonarQube, tem um monte de solução. Vou pegar o QB Bench para fazer uma análise. Poxa, tem lá, agora tem o Cloud Exploit. Cara, você tem N coisas que você coloca nesse pipeline que faz com que o negócio saia. Mas o que o Afonso está querendo dizer, e isso é uma realidade, que é o seguinte: sem esse tipo de controle, a aplicação sobe. Ela não se sustenta, talvez o negócio não se sustente, né? Em função do que a gente já está falando aqui. Mas sem esse tipo de controle, a aplicação sobe. Aí você roda lá um teste. Cara, isso é comuníssimo acontecer. Você roda lá um teste de cobertura e não passa. Rodou um teste de cobertura, não passa. O negócio está pressionando. Aí vai o pessoal de Ops, com apoio agora do pessoal de segurança, e fala assim: olha, não recomendo. Tem que voltar para Dev tem que entender, tá usando a lib errada, tá passando, não tá passando pelos controles, tudo que tá dizendo que tem que voltar para Dev para ir para o homolog de novo. E aí passa-se os riscos, aí é o que o Dário falou, passa-se quais são os riscos. O risco é esse, tem esse CVE, isso. Tá aqui, negócio. Assume o risco, sim ou não? Assume. E aí o pessoal vai lá e desliga o controle para subir para homologação e entra. Então, esse tipo de coisa, o Cris, que ele tá falando, que é uma coisa real, que acontece o tempo todo. Agora, eu gosto muito de usar o exemplo que é o seguinte: se tiver um bloco, no passado, a gente precisava comprar hardware. Na hora de comprar o hardware para subir para produção, a gente não esperava 45 dias? É isso que a gente tem que passar para a galera. Agora você vai ter que esperar 2 a mais, cara, porque vai ter que voltar. Putz, às vezes não é 2, às vezes é 45. E às vezes, né, subiu para Dev. Aí, o que a gente tem que fazer? Fazer os ajustes necessários para que a próxima vez a gente não volte mais 45 dias, que a gente volte 45 minutos, né? Uma linguagem... E aí, até pro Dario e André, que são mais especialistas, aí tem a questão do seguinte, cara, se você não faz o que a Andréia falou, se você não põe esses controles e fica nessa questão de tipo assim, o cara do negócio passa ou não passa? Aí o cara do negócio fala, passa, show. 2 dias, sai uma vulnerabilidade de dados. Aí vem a questão... Todo mundo perde. Aí vem a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, ou ISO 27000, ou GDPR, e aí? Então, esse detalhe é importante, né? Então, voltando no que eu havia falado sobre a área de negócio decidindo o risco, com o advento da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem uma mudança dessa percepção de risco. Hoje a gente tem uma multa que vai inferir uma matriz de risco diferente, né? Então, a área de negócio, ela mudou a percepção dela sobre o risco, né? Então, é natural que a área de desenvolvimento passe a ter critérios mais rígidos na liberação de uma versão ou de uma atualização, porque a área de negócio hoje, ela tem uma percepção diferente já, né? Então, essa linguagem, essa conversa, mais nível negócio, visão de risco, e tentar transmitir para a área de negócio quais são os riscos reais, de uma forma executiva, não só de uma forma técnica, ela é fundamental para você evoluir com essas implementações de novos níveis de controle que a gente teve na história da humanidade, níveis de controle de qualidade. ISO 9000 entrou muito bem nisso, né, com a percepção do nível de qualidade, que no princípio a qualidade era simplesmente produzir produtos iguais, né, depois entrou-se lá a qualidade, implementando o famoso PDCA, né. Então, quando o Cris colocou
do manifesto lá, a questão de monitoramento, nós estamos falando lá do check, né? Avaliar se aquilo que foi implementado está correndo exatamente como definido e com o nível de risco aceitável pela organização. Se existe um desvio de entendimento aí, né? E corrigir as coisas. Sim. Vou complementar aí, Daniel, porque assim, né, o que eu vejo dessa questão hoje, né, principalmente o pessoal do desenvolvimento e o pessoal do Ops também, mas assim, hoje, com as leis, né, não só que agora também aqui no Brasil, mas fora daqui, a responsabilização do não incluir a segurança no desenvolvimento. Então, a gente vai poder chegar hoje a responsabilizar o desenvolvedor por ter feito um novo sistema, um novo aplicativo, sem considerar as questões e os riscos inerentes à segurança. Então, é uma coisa nova aqui para o Brasil. O trabalhar com o risco aqui no Brasil já é meio novo. Você citou bem no começo ali, Dario, da gente estar... banco, né? Então, a gente tem, assim, quem trabalha com risco no Brasil, né? Financeiro, grandes corporações que vêm de uma cultura um pouco fora da nossa, com essa questão de trabalhar mais com risco. Mas hoje a gente tem que entender que a segurança, ela faz parte do desenvolvimento. As leis estão exigindo isso, não é mais uma opção apenas risco, é uma opção de desenvolvimento. E quem está por trás de criar vai poder, quem é o dono, né, o desenvolvedor hoje do produto, responde hoje judicialmente, passa a responder juridicamente pelo fato do produto, ou seja, se o meu produto hoje não responde pelos critérios de segurança e traz uma lesão que seja para uma empresa ou para um sistema, aquele produto vai estar respondendo. Então, a gente tem que ter muito cuidado hoje, porque não é só mais uma questão de opção do comercial, de imaginar que aquilo tem um risco ou não para o desenvolvimento. Tem um saber fazer agora, que é novo, que a gente precisa estar se apropriando também. Então, é essa mudança que vai estar envolvendo o cara lá no começo, o desenvolvedor, que acha que ele só tem que fazer o que o pessoal está mandando, e muitas vezes eu brinco, não? Eu falo, gente, vocês que estão aí criando, não? Vocês estão pensando em fazer, a solução é maravilhosa, mas você está levando todos os critérios em consideração, porque eu posso questionar até você numa ação judicial. Então, a gente tem que pensar assim, é muito sério o que está acontecendo, não? Essa mudança desse paradigma da criação de uma tecnologia dessa nova era que a gente está vivenciando, e das leis que estão surgindo, e da responsabilidade nossa com relação ao uso, não, dos mecanismos de segurança. Agora, eu concordo bem também, o que fazer, não, com alguns mecanismos de segurança, que são assim, eles atravancam um pouco, dependendo do que eles estão ali, né, como o papel deles, o nosso processo de desenvolvimento. Então, o que está precisando? A gente está precisando equilibrar um pouco também a área do desenvolvimento da segurança com a área do desenvolvimento normal, geral, da tecnologia, mas principalmente naquilo que dê mais, né, que a gente possa também trazer um pouco de agilidade, entendendo que segurança não quer dizer somente atravancar, né, mas tem também essa questão de que hoje a gente vê o próprio consumidor dessas tecnologias exige que você dê uma certa salvaguarda, né, para todo esse bem que está sendo tratado ali pelo meio tecnológico. Então, eu vejo muito essa mudança de cabeça, né, essa necessidade que a gente tem, que está tendo, de estar incluindo, então, a segurança, e não apenas num fator risco, deixando isso só para o critério negócio. Eu acho que muito do desenvolvedor tem que ser também levado em consideração. Mas um comentário, André, eu acho que, considerando a nossa cultura de que não leva nada a sério, enquanto não tiver um monte de assim, empresas falindo por multas absurdas e milionárias que eles tenham que pagar, e profissionais indo preso por responsabilidade jurídica, por alguma besteira, para não falar outra coisa, que fizeram num código que, enfim, levou a dados, alguma imprudência, muito obrigada, para que possa levar, sei lá, um vazamento de dados, um comprometimento da empresa, ninguém vai levar a sério. Então, a gente vive hoje num mundo utópico e teórico de que, gente, vamos fazer tudo certinho, né? Tem que fazer assim, porque é o certo a fazer. Não faz, eu estou esperando esse LGPD pegar para valer, todo mundo ir preso, e aí funciona. Aí tudo que a gente vai falar aqui hoje faz sentido. A teoria do bode expiatório, né? A teoria do bode expiatório. No momento que acontecer, a galera vê. Mas essa questão de LGPD, ela vem
E no momento oportuno, que a gente está falando de ágil e tal, mas e tem um encontro também, né, que é a agilidade versus as novas exigências e necessidades e tal. Mas ela vem no momento, eu acho que empodera a gente, é bom, porque fica mais palpável. Isso que o Dário falou, era muito subjetivo, sempre foi muito subjetivo, né? Então, é a teoria do iceberg, né? Então a pessoa fica falando, não, cara, o iceberg tá lá pequenininho no canto dele, eu vou cuidar lá. Aí uma hora pode acontecer como a gente vê que acontecia, mas acontecia lá do outro lado, no outro continente, na outra empresa, né? Agora aconteceu com a Light, inclusive, né? E agora, a partir do momento que vira uma lei, começa a acontecer do vizinho, né? É o efeito corona, né? Quando o corona tá lá na China, tá lá na China. Quando tá no teu vizinho, no teu parente, você começa a pensar diferente. Então, a LGPD tem esse efeito positivo, na minha opinião, que vai começar a acontecer nos quintais. Vamos ver quando, né? Porque a gente não sabe como vai começar a ser auditado e como vai ser esse processo de auditoria, né? Quando começar a acontecer nos quintais, aí vira prioridade, né? Passa para a pauta prioritária, aí sim aquela trava, esperar 2 dias a mais porque voltou, porque o teste de cobertura não rolou, ninguém vai mandar desabilitar e tal, né? Tomara, né? Eu entendo isso, assim, eu entendo essa mentalidade também. Eu fico muito triste, né? Porque eu acho que se a gente tem que entender tudo baseado em lei, é que as coisas não estão funcionando, né? Para mim, quando a gente chega na lei, o negócio já faliu antes, né? Quando o Estado precisa controlar, né? Apesar de ter, sei lá, né? Sou formada em direito aqui no Brasil, na Suíça, onde você quiser. Eu odeio direito, porque eu acho que a gente, quando está trazendo para a norma, você fala assim, putz, o pessoal não está respeitando, então tem que trazer um peso para a pessoa entender que aquilo lá está acontecendo, né? Se jogar o lixo na rua, é multado. Se jogar o lixo na rua, é multado. O que acontece com essa questão, né? O que eu vejo é o poder da economia. Eu acho que ele é muito maior do que o poder da lei, às vezes. No sentido que a questão na Suíça, por exemplo, para trazer um exemplo para vocês, o que faz que todo mundo tenha que pensar em segurança ou não, é que lá na Suíça tudo tem que ter um seguro, e para você conseguir segurar, né, trazer uma seguradora para bancar o teu produto, né, em termos de risco, como colocou o Dário, se ele não responde àqueles critérios técnicos que envolvem a segurança, você não consegue isso, né, e na Suíça você não consegue trabalhar sem seguro, porque se tem um risco muito grande, você não vai ter como pagar aquilo, né, então eu acho assim, essa mentalidade para mim, quando envolve money, né, ela tem mais peso do que essa mentalidade de eu ter que fazer porque aqui é um processo no Brasil, gente, 20 anos, entendeu? Já deu para a empresa fazer falência, abrir outra, enfim, não anda, né, o negócio aqui é muito amarrado, não. Então, agora não, quando você tem um lado financeiro, que fala assim, eu não pego, né, o teu produto, porque isso pode me dar um risco, então esse lado da lei é legal, porque com a LGPD, se o teu produto não me mostra que você está pensando em segurança, que você trabalha isso, e que a minha empresa, trabalhando com a tua, vai estar resguardada, entre aspas, não? Aí sim, eu vejo o negócio a funcionar. Então, quando você me fala de LGPD ou de GDPR, não, na Europa, como tudo tem funcionado, o que eu vejo de forma rápida, o que faz funcionar tudo isso é conscientização, tanto do cara que está desenvolvendo, que mudou a cabeça dele para entender que não adianta criar uma maravilha baseada hoje, né, em dados pessoais e depois querer ganhar dinheiro com isso, que vai ter problema, mas também com relação a ele tem que ter uma certa segurança ali desenvolvendo, né. Então, o cara do comercial aqui no Brasil vai ter que estar entendendo isso também, porque o risco dele não era o mesmo que era antes da GDPR na Europa. Então, a gente vai ter que ver, a gente quer expandir, quer crescer, a gente quer interagir com grandes empresas, quer vender o nosso produto para grandes mercados, se a gente não pensar em segurança, o critério está excluído, não? Então, esse mercado fica excluído para a gente. Então, esse critério tem que estar no nosso desenvolvimento daqui para frente, na nossa criação. Por isso que eu acredito muito, assim, que essa geração que está vindo agora, que já entende que tem um direito a ter aplicativos no mundo digital, você não trabalhar com segurança, você está sendo responsável com você mesmo, não? Então, quando a gente entra dentro disso e traz para essa geração agora do desenvolvimento esses pontos, eu acredito que vai ter mudança, entendeu, Carol? Sem ter que ficar levando para uma mudança social, de cabeça mesmo, não? Sem a gente ter que estar levando só para essa coisa da punição, porque isso me parece... Cultural, né? Cultura que deve ser própria, né? Um ponto importante que eu gosto de colocar, né, que eu falei de risco, né, o pessoal fala, mas Dario, o LGPD é compliance, né, e aí, corroborando com o que foi dito pela Carol e pela Andréia,
poxa, as pessoas precisam ter conscientização, mas vamos voltar um pouquinho atrás, né? Já existem normas, best practices para tudo isso, né? E por que não se adotavam, né? Por que não se usa isso? Existe uma questão importante, que é a mudança no mindset das pessoas de que o compliance é uma referência de boas práticas, né? Que a gente já poderia adotar, mas infelizmente tem que ter uma lei para que o consumidor comece a exigir dos fabricantes um nível mínimo de adoção às melhores práticas. Privacidade não é algo novo, é algo muito antigo, já no mundo não só cibernético, mas no mundo em geral, né? Então, veja só, compliance, ela deveria ser uma referência de boas práticas não usada. Aí entra uma multa para mudar a percepção de risco das pessoas para adotarem essas práticas. Veja que coisa interessante. Então, você não faz segurança sem fazer o famoso GRC, gente. Governança, risco e conformidade. Essa é a base do mindset que as pessoas têm que ter. Se as pessoas entenderem essa sistemática, eles conseguem conversar com o nível diretor, com o nível decisor, de uma forma mais eficiente e colocar as terminologias no lugar certo. Né? Ir lá pedir orçamento para pedir um faro, ou pedir um AF, ou pedir uma ferramenta de avaliação de vulnerabilidade, ou um pen test, esses caras não entendem isso. Né? Precisa mudar a conversa com as pessoas. Né? Então, essa é a nova sistemática que o pessoal da área de segurança da informação e tecnologia que sustenta esses negócios precisam passar a ter. É a história do cinto de segurança, né? Eu gosto de usar esse exemplo. A gente tem que tomar multa para poder usar o cinto de segurança que nos protege. E, na verdade, é uma boa prática que já deveríamos usar, né? Então, mas isso é o ser humano, né? O ser humano. É para forçar o comportamento, né? Então, a gente pega a lei para forçar o comportamento, né? Mas eu penso assim, que a gente, não sei, né? Eu gosto de pensar que a gente não deriva né? Parece um pouco adestramento quando você me fala isso, né? Mas a gente está falando aqui do mundo de tecnologia, super cabeça, criando solução, fazendo coisas fantásticas, né? E tem que falar que tem que você vem de um mundo que é a privacidade, é algo assim que aprende desde que quando está na barriga da mãe, entendeu? Lá onde você vem, André, as coisas funcionam aqui. Não é nem questão de funciona, é que a privacidade, por exemplo, a André pode falar por propriedade, a base da GDPR, do conceito, vem da base da lei de privacidade da Suíça, né? Também. Então, mas uma coisa assim, ela já vem do mundo que a privacidade é algo sério. Tipo assim, não estou falando da boca para fora. A gente tem exemplos, a gente até estava falando em outras lives. Poxa, na Alemanha teve um caso de uma boneca que fazia interação com a criança e descobriram uma vulnerabilidade no hardware. Não foi nada de software, no hardware, que você conseguia dar uma manipuladinha na boneca e aí, sei lá, você podia fazer a arte, né? Mandar a criança, sei lá, ligar um forno, alguma coisa. E aí, assim, simplesmente o que os caras fizeram? Olha, destrói o projeto. Foram lá, cataram todas as bonecas que existiam, incineraram, mandaram o projeto pro chapéu e assim, e foi, entendeu? Então, tipo assim, a gente tem que pensar essa questão, a questão cultural para a gente, eu sempre falo, né? Toda vez que a gente fala de GDPR, LGPD, enfim. No final das contas, o que sobra é a cultura, eu acho. O que a gente tem que fazer é a cultura. O movimento DevOps, por exemplo, né, a melhor definição de movimento DevOps para mim é a definição do Maciel, que é um cara que trabalha com a gente. A definição de DevOps para ele é empatia, que é, na verdade, a cultura das pessoas. DevOps não é uma regra, não é uma lei, não é uma exigência, não é nem uma framework de boas práticas, né? É um movimento cultural mesmo de um ouvir o outro e entender, peraí, vai doer para ele, então eu vou ajudar e vice-versa, né? Quando a gente fala de DevSecOps, na minha visão, pelo meu entendimento até agora, é cultura. É você colocar a equipe de segurança nesse jogo e a gente fazer com que tudo seja pensado como segurança tal o tempo todo. Aí na outra ponta tem o trator da LGPD vindo,
para querer fazer não pela cultura, mas querer fazer pelo bolso, pela dor e tal. Eu sou um cara otimista, tá? Um pouco diferente aí da Carol, que ela falou, tem que fazer, tem que matar. Eu acho que a gente tem que tentar fazer as pessoas... Tem que matar. Tem que ir preso, né, Carol? Tem que ser punido, é verdade, perdão. Esse aí foi acho que eu pensei. Mas aí a gente tem a LGPD vindo, e aí o que muda, assim, na LGPD? Muda um monte de coisa, a gente sabe disso, a gente tá correndo atrás, tem um monte de questão, base legal e tal, tudo mais. Mas se você for parar para pensar, por exemplo, comparar o que vai mudar para uma empresa tradicional, comercial, frente a uma empresa, por exemplo, do mercado financeiro brasileiro, muda menos, porque uma empresa do mercado financeiro ela já estava pautada em algumas dessas regras, algumas dessas exigências que já existiam legais, com multa e com penalidade e tal, tudo mais. Mas, Dário, não precisa dizer com todas as palavras, tá? Só pense na hora de dar a tua resposta, e André e Carol também. A gente sabe, quando a gente vai lá, a gente vê as auditorias para inglês, velho. A gente vê a auditoria para passar no checklist. Quer dizer, o cara que está sendo exigido, por quê? Porque não é cultural. É para não tomar multa, é para fazer o mínimo necessário para poder cumprir ali dentro da regra, dentro da exigência. Então a gente vê muito isso. Quando vai vir o editor, tira todos os usuários genéricos, depois volta todos os usuários genéricos de novo, depois da auditoria e tal. Aí a pergunta que vai para cada um de vocês aí para a gente até fechar, acho que vale a pena fazer um parte 2, né, Cris? A pergunta com LGPD, a gente vai resolver culturalmente alguma coisa? A mudança vai ser cultural e vai mudar para melhor? Ou a gente vai acontecer igual acontece em muita instituição financeira, que a coisa é para inglês ver, né? E qual é o caminho para que a gente consiga mudar culturalmente, que as pessoas passem a usar o cinto de segurança porque precisam usar o cinto de segurança e não porque estão mandando e tal? Posso responder? Eu acho que vai, sim. Eu venho percebendo que a gente, como uma empresa que presta consultoria e tem soluções para a área de apoio às empresas que têm o desafio aí para a implementação da LGPD, a gente percebe um movimento vindo de muitas empresas. Hoje a gente sabe, né? Existem muitas empresas que desenvolvem softwares e estão fornecendo aí no modelo SaaS em nuvem, né? Então, os seus clientes já estão pressionando-os para que eles tenham minimamente a segurança que eles acreditam seja minimamente adequada para a observação da lei, né? Então, você percebe muito pequenas empresas, inclusive, que têm lá um sistema de CRM, RP, ou seja lá qual a solução, nos consultando para poder fazer uma avaliação de código-fonte, um pen test, uma avaliação funcional do ciclo de vida de dados, avaliação funcional de consentimento. Então, existe sim um movimento acontecendo, não é de forma ainda geral e restrita, tem empresas que acham que a lei não vai pegar e só vai se mexer após isso, mas eu acho que isso já está acontecendo sim. Então, assim, a minha percepção é que há um movimento vindo das empresas grandes que contratam essas empresas menores como operadoras de seus dados e que tem um sistema que presta um serviço. Então, essas empresas entendem que se não fizerem nada, poderão ficar fora do mercado, independente de ter algum tipo de incidente. Acho que vai ser cultural, tá virando cultural. Cultural, né? Acho que vai mudar. Legal, tomara, né? Eu sou totalmente contra qualquer tipo de normativa, pelo seguinte, já vou completar a frase, para não ficar tão polêmica assim, porque é o que você falou, Flávio, a gente nivela por baixo. Então, o cara usa o cinto de segurança porque ele toma uma multa, mas ele não checa o pneu ou o freio do carro porque se dane. Então, assim, numa cultura, não só do Brasil, mas natural do ser humano, da falta de bom senso e de responsabilidade, você precisa punir. E punindo, respondendo essa pergunta, eu acho que o LGPD sim vai mudar um pouco a cultura, porque vai doer no bolso, mas não vai mudar a segurança. As pessoas ainda vão nivelar por baixo, fazer o mínimo necessário para cumprir com checkbox, e às vezes aquele mínimo para cumprir com checkbox não faz impacto nenhum na segurança daquele ambiente, apenas passa num processo. Então, só isso não muda, é mudança cultural, como o Cris comentou. Na Suécia, privacidade você vê na escola. É cultural desse tanto. Você tem que começar a falar de privacidade, segurança, proteção dos seus dados e bom senso no berço. Então, é uma mudança, assim, tem que desligar o país, descer todo mundo e começar do zero. Então, né, eu concordo com a Carol também. Não sou muito fã desse negócio de lei, ter que fazer cultura pela lei. Não é bem assim que começa. Mas eu acho que não vejo que o problema, não vejo a LGPD, né? A LGPD vai fazer as empresas, o operador e controlador, ser obrigado a tratar as coisas com mais respeito, não?
O que eu acho que muda é o indivíduo, nós, eu, você e todo mundo, entender que a gente tem o direito fundamental à proteção de dados, isso é outra coisa. Né? Tem a ver com a LGPD, mas não é só a LGPD, isso transcende. Transcende em que sentido? No sentido que eu tenho direito, se eu tenho direito, meu dado está com você, você não está cuidando bem, então você está me causando um dano, está me trazendo um prejuízo, e eu posso cobrar esse prejuízo. Nesse momento é legal, porque não é só uma questão de LGPD, não, gente, é uma questão que transcende, vai muito além. Eu vou poder estar cobrando de qualquer um que está cuidando dos meus dados, não? De forma incorreta, uma indenização. Isso vai custar muito caro para todo mundo, para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro está custando muito caro. E é aí que vem a mudança cultural. Então, eu não vejo a lei somente como essa mudança, mas é o entendimento, porque a gente sabe que tem esse fator obscuro da tecnologia, né? Então, a gente já não gosta de entender daquilo que a gente trabalha. Você imagina o pessoal falando, a gente já faz tudo meio pro forma, né? O pessoal já trabalha porque tem que trabalhar, já não trabalha naquilo que gosta, já não... A gente vai entrar naquela coisa, assim, tipo, pirâmide de Maslow, né? Não vai ser, não adianta, a gente não consegue nem a nossa coisa básica para a vida, para ser feliz. Ainda tem que entender, muita gente que não é da área tem que entender de tecnologia, de segurança. A gente não quer nada disso, a gente quer ser feliz, não é? É isso que eu penso. O que quer o ser humano? Ser feliz. Aí, quando eu compro um produto de tecnologia, ele tem que me trazer felicidade. Eu não quero saber como ele funciona, eu não quero ter que entender de segurança, de LGPD, de dado. Eu não quero nada disso. Eu quero que aquilo funcione. Então, não é, a cultura não vai vir pela lei, porque a minha felicidade não tem a ver com isso. A minha felicidade tem com você fazer o que você tem que fazer e eu ser feliz. É simples. Então, o que eu penso, né? Quando eu vejo a gente achando que lei vai resolver cultura. Não vai. Mas ela vai trazer um peso. Na hora que você começa a entender que se a tua felicidade, de alguma forma, foi prejudicada porque alguém não cumpriu a parte dele, aí sim eu vou cobrar. E aí isso daí tem um peso, isso começa a fazer a modificação. É a pessoa entender que aquilo ali podia ter sido diferente, não foi por negligência ou porque alguém está ganhando muito dinheiro às custas dela. Aí a coisa começa a mudar. Então eu vejo, assim, principalmente aqui fora do Brasil, não apenas aqui, mas em alguns países também, na Ásia, na África, em outros lugares do mundo, que essa cultura também não é ainda disseminada, mas está chegando. Então, a pessoa fala assim, peraí, eu dei o meu dado para isso, foi usado para aquilo. Ah, teve um vazamento, não aconteceu nada? Peraí, 5 anos depois tem o resultado de um vazamento. Não, às vezes a gente fica sabendo, foi descuido deles? Então, agora quando eu sei que no meio disso tudo que está acontecendo, eu posso ganhar alguma coisa com isso, porque eu fui prejudicado, né? Eu estou sendo prejudicado de alguma forma porque alguém não cuidou daquilo que ele tinha que cuidar, aí o negócio começa a mudar a cultura. E também da gente entender, né, que a tecnologia, para quem não é da área, não é uma coisa muito fácil de você entender. Você fala qualquer coisa para uma pessoa, sei lá, né, você pega um médico, que é um cara, eu trabalho muito com a área médica, né, então você pega um médico, o médico é um cara super top, não, entende muito de tudo, mas ele não é expert em tecnologia. Você consegue convencer o médico de coisas ali, ele quer o quê? Ele quer operar, ele não quer saber como que o dado vai estar sendo processado, qual o sistema que vai estar sendo colocado. Vocês estão entendendo? Então, essa discussão tem que vir para a gente. E o lado que pesa aí para nós, é o que eu falei para vocês no começo, a hora que o dev ali vai ser responsabilizado de ter desenvolvido alguma coisa que não levou a segurança em consideração e que ele pode ser exigido porque é uma falta profissional dele não fazer o que precisa ser feito, ele vai chegar lá para o cara do comercial da empresa e falar, olha aqui, meu querido, para você eu não vou desenvolver então. E aí começa esse processo do próprio comercial enxergar que o negócio está mudando. Então, olha aí, vai ter que entrar no meu quarto, ter aí um tempo para o desenvolvimento da segurança, porque senão o negócio não vai sair. Então, começa aí sim ter uma movimentação da cultura. Mas sem isso, eu não vejo realmente só a LGPD chegando e dando multa, aí a gente vai ficar, que nem vocês falaram, indo pro forma, levando multinha, fazendo checklist, entendeu? E todo mundo continuando assim, eu quero ser feliz, não estou preocupado com isso, e vamos embora, gente. É mais ou menos aí. André, você acha que vai ser meio que mais ou menos como a responsabilização médica que a gente passa por... Porque hoje o médico ele é culpado quando tem um erro médico, né? Ele é culpado oficialmente. Você acha que a lei vai até esse limite de poder, pelo menos, dar o direito de quem tem de falar assim, não, foi um risco, cometeu um risco, vai ter que arcar com essa responsabilidade. Dali para frente, a galera vai culturalmente se ordenar e se alinhar para fazer. Exatamente. Esse movimento que o Dário falou que está acontecendo e tal, que é o
O momento da galera começando a perceber e começando um exigir do outro. Sim, o vizinho do lado fala do outro. Se você está desenvolvendo errado, o problema não é meu. O problema é teu que desenvolveu errado. Isso é erro, entende? É uma falta isso. Isso daí, do ponto de vista jurídico, é uma falta, entende? Você vai ser responsabilizado. Por quê? Porque hoje você tem que estar sabendo que quando você está trabalhando, no caso da LGPD, com dados de terceiro, que não são seus, e você tem que cumprir o que a lei está mandando você cumprir, que é desenvolver isso, garantindo a segurança do produto. Se você não está desenvolvendo, levando em consideração isso, a falta é tua. Né? Você é o especialista, eu falo você, né? Nós somos os especialistas da tecnologia. É o médico que sabia do risco, o risco era evidente, eminente, mas mesmo assim ele procrastinou para fazer o procedimento correto. Então, porque assim, vamos só levar uma consideração, né? O médico, você vai querer responde, né? E o médico tem aquela questão como advogado, assim, né? Risco de meio e risco de fim, né? Então, são duas coisas diferentes. Então, eu posso chegar para o paciente e falar, você tem um risco, aí você vai, né? O caso da tecnologia não é risco de meio, é risco de fim, gente. Funciona, não funciona. Tem a tecnologia, o estado da arte é esse. Você tem como fazer aquilo funcionar com segurança? Tem. Você não colocou segurança, então ela falta, acabou. Não tem o que eu discutir ali. Não tem a questão do risco, como tem o médico, por exemplo, entendeu? O advogado também, eu posso ganhar, posso perder tua causa, certo? Risco de meio. Mas não é disso que eu estou falando de risco de fim. Segurança tem estado de arte, eu sei o que eu tenho que colocar ali dentro. Se você não atendeu o critério técnico, meu querido, você não atendeu, você não respeitou, tem um protocolo, vocês estão entendendo? Então, isso daí, o cara que está ali na ponta, desenvolvendo, vai ter que trazer. E eu já falei para muita gente, não, eu participei de várias, a gente participou de vários debates, eu falo para o pessoal do desenvolvimento, falo para os meus alunos, não, gente, o pessoal não quer que vocês façam, então vocês coloquem lá e mandem eles assinarem. Eu avisei para vocês fazerem, vocês não estão fazendo? Então assina, deixa registrado. E isso eu deixo bem claro para todo mundo, porque vai sobrar, entendeu? Você sabe que sempre o problema sempre vem para o mais fraco depois, né? Aí o CEO não sabe, o cara do comercial não sabia. Não, a gente não estava, né? A gente pediu para fazer, a gente achou que feito. Isso. E alegar ignorância não vai ser mais uma coisa viável em muitos casos, né? Isso que a Andrea falou é muito importante, né? Porque a presunção de que a pessoa não sabia, ela pode ser usada exatamente a favor dela, né? Então, esse tipo de live, por exemplo, que ele está fazendo, de transmitir para as pessoas da área de desenvolvimento que eles sim têm responsabilidades e que eles tenham a consciência disso a partir de hoje, como a Andrea falou, tem outras áreas, por exemplo, uma falha de engenharia que derruba um avião ou que gera um problema no automóvel, a engenharia será responsabilizada, né, por negligência ou omissão. Então, um desenvolvedor ele precisa sim ter a consciência de que ele poderá ocorrer em prejuízo a terceiros, né, por negligência ou omissão. Então, a área de conscientizar esse pessoal de que existe uma nova realidade surgindo e que eles sim poderão ser imputados sob responsabilidades, eles vão ter que buscar mais conhecimento, mais competência, exigir recursos para o desenvolvimento. Eu falei, a área de desenvolvimento foi muito tratada como forma artesanal. Nem o compilador oficial as empresas querem comprar, né? Tem que ser tudo free, né? Então, essa cultura aí, em geral, aí que vive no mundo do pessoal mais de desenvolvimento, precisa mudar essa cultura, né? De profissionalizar isso, que sim, tem que ter, às vezes, uma licença, sim, tem que ter um treinamento, sim, tem que ter uma certificação, sim, tem que ter tudo isso, né? Que outras áreas do conhecimento já se fizeram profissionais. Né? Show! E a gente não pode esquecer também que esse tipo de coisa, esse tipo de erro também mata pessoas, né? Mata pessoas, muito. Mas você pode matar pessoas também, né? Mas existem danos que ocorrem para pessoas. Você pega o caso, por exemplo, que ocorreu de vazamento de dados daquele site de relacionamento Ashley Madison. Ela pode ter proporcionado danos em matrimônios, danos em relações irreparáveis, né? Por uma falha no desenvolvimento. Então, vazamento de fotos, imagens, esse tipo de coisa pode causar danos para a pessoa que pode fazer a vida dela. Para o resto da vida, para negócios, para relações e tudo. Então, assim, é disso que a gente está falando, né? A mudança tem que ser cultural, né? E se você não está preparado para mudar culturalmente, ou para colocar isso culturalmente na tua empresa, na tua equipe, ou no teu desenvolvimento, se prepara, porque a gente vai ter um puxão de orelha
vir através não de uma forma não cultural, mas de uma forma de lei, de uma forma de regra e tal. Então, assim, se preparem e tal. Mas, assim, a gente precisa fazer com que essa mudança seja cultural, orgânica, e que esteja embutido no ambiente. Então, se a gente espera para comprar um servidor tanto tempo, para desenvolver um software durante tanto tempo, dentro desse pipeline aí, tem um período ali da segurança, de colocar, de fazer funcionar, de pôr o WAF, de pôr... Porque na prática, pessoal, não vamos ser hipócritas, a gente vê muito isso acontecer. Na hora que o timeline está curto, começa a tirar coisas, controles, você começa a tirar parte de qualidade não ainda de segurança, e aí depois segurança entra na reta, e o estrago pode ser gigantesco. Eu vou só dizer uma coisa, tá errado isso? Talvez não, se assim todos decidirem, se todos os níveis da corporação souberem o que estão fazendo, né? For uma decisão tomada de forma consciente. O problema é que a gente chama amarrar com arame, né? A área de negócio fala, vai de qualquer jeito. Depois, quando a bucha estoura na mão da área técnica, que é obrigada a vir à noite, são responsabilizados, são escorraçados, são colocados num lugar onde eles não deveriam estar, né? Que aí estão trabalhando como verdadeiros heróis, que muitas vezes aparece assim, e a área de negócio sempre isenta de tudo. Não, quem tem que se responsabilizar e decidir é a área de negócio. No entanto, com a transparência da área tecnológica, dando suporte para esses caras tomarem decisão, né? E se assim entender, uma área de segurança entender que isso é muito arriscado, carta de risco para essas pessoas. Quem vai ser responsabilizado? O decisor, né? Então a área técnica precisa ser mais inteligente de trabalhar com o nível gestor da empresa, imputando a responsabilidade em quem de fato está pressionando para que isso ocorra. Só para finalizar assim, sim. Mas será que com as leis as empresas vão ter mais profissionais de segurança ou mais advogados? Eu só vou falar o seguinte, calma aí. Eu só vou falar o seguinte, a gente já falou numa live aí que a gente vai mudar o conceito brasileiro de advogado de porta de cadeia para advogado de porta de data center. Mas segue a polêmica em outras lives. Andréia, meu muito... de Levine é Cloud, pô. Não tem mais... Os data centers estão diminuindo. Não, mas o data center... A Cloud está onde? De Cloud, né? Eu não tenho Cloud, mas a Cloud está onde? Lá no céu, né, meu Deus? As portas... na nuvem, né? Eu tava querendo tudo é que eu não entendo de Cloud, né? Mas tudo bem. Quero agradecer a todo mundo, Andréia, Dario, Flávio. Valeu, galera. Flávio, foi um prazer. Obrigado, gente. Um abraço.